Glória a Deus. Queridos, fico feliz em estar com vocês mais uma vez. Quero dizer que pastor Janderson, ele carrego no meu coração, carrego o portal no meu coração. Sempre que me lembro, faço menção de vocês nas minhas orações, para que o propósito do Senhor, que Ele tem depositado no coração do pastor Janderson, seja concluído o mais breve possível. 1% daqui alcançado. E de 1% se estendendo mais e mais. Amém, queridos? Aleluias. Fico tão feliz em ver a excelência de vocês. Fiquei tão feliz em ver a mensagem de Janderson lá. Uma excelência que ele demonstrou numa mensagem. Rapaz, que diferencial. Isso é de Deus, viu, Janderson? Isso é de Deus. Excelência é de Deus. Amém, queridos? Amém. Queridos, nós estamos com um tema lá na sede chamado Vida de Fé. Eu estava olhando nos meus livros, para indicar para vocês, e eu vou dizer, eu seria negligente se eu indicasse um livro. De tantos tem me abençoado nesse ministério Verbo da Vida. Pensamento certo e errado, vida de fé, estudo de fé, tantos livros, tanto de Kenneth Hagin, quanto de T.L. Osborne, que fala sobre vida de fé. E como não falar das ministrações de Pastor Bud, né? Que era ministração voltada para a fé, voltada para tentar nos trazer para aquele ponto onde ele estava, com aquela paciência que ele tinha de arrancar você. Pare com isso, irmãos, não fala assim. E ele te sacudia para que você entendesse qual era o ponto, o nível que nós devíamos estar. Aleluia. Queridos, eu me lembro quando eu era criança, meu pai sofreu um acidente. Porque quando a gente fala de vida de fé, às vezes a gente acaba sendo frustrado algumas vezes, porque a gente fala que a gente tem fé, a gente se move como alguns irmãos a gente vê se movendo, a gente começa a agir como alguns agem, e às vezes não funciona na nossa vida. E a gente fica, puxa vida, eu fiz tudo certinho, eu orei assim, eu trabalhei de modo, a Bíblia diz assim, eu fiz, e por que não funcionou? E a gente começa a questionar. Quando eu era criança, meu pai, ele sofreu um acidente de trânsito lá no Rio de Janeiro. E quebrou as 2 pernas, e ele recebeu um diagnóstico não muito agradável, que talvez nem andasse mais. E ele, na época, nós não conhecíamos o Senhor ainda, e ele fez uma promessa. Ele disse que se voltasse a andar, ele iria entregar aquelas moletas lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte. E a gente foi na Basílica lá, ele levou essas moletas, entregou lá, chegou lá, tinha tanta muleta, tinha tanta coisa. E naquela passagem, queridos, eu muito criança ainda, mas eu olhava, a gente fica muito impressionado quando criança, né? E eu olhava para o lado e eu via pessoas caminhando de joelho, pagando também alguma promessa. Eu via pessoas carregando uma cruz de madeira também. Cada um que tinha uma forma de querer pagar. Essa é a verdade. Eles estavam ali pagando alguma coisa. E o Senhor estava falando comigo que muitas das vezes esse é o problema. Porque a gente quer materializar a fé. A gente quer fazer como aquele que colocou o algodão no seu quintal, encheu, e se o algodão tivesse enxuto,
Era o Senhor que tinha falado com ele. E no dia que não choveu, se o algodão tivesse molhado, era uma confirmação. E a gente acaba vindo nessa pegada de querer materializar as coisas, né? Fazer como se fosse algo que eu tenha que fazer para que Deus faça a parte dele. Sabe, a palavra diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já nos deu. Que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. E eu fico me perguntando, o que é que falta então? Eu sei, é óbvio, queridos, que a minha vida de santidade é uma obrigação minha, porque eu sou filho de Deus. Se eu tenho uma natureza santa, eu tenho que ser de procedência santa. Eu não vou me santificar para que Deus me dê algo. Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Mas a gente tem muito esse hábito de querer materializar as coisas. Claro que à medida que a gente vai crescendo, né, em meio às populações, enquanto não chega o conhecimento da verdade, a gente vai penando, né? Rezadores, né? Tomara a Deus que vocês não tenham passado por isso. Mas eu já estive diante de um rezador, queridos, com meus pais lá, com aquelas folhas de pinhão roxo, até o pinhão roxo ficar todo molenga, e ele dizer: olha, você ficou bom agora. Depois de meia hora de oração, umas baforadas de charuto, e você saía de lá pensando: agora eu fiquei bom. Eu vi que tudo saiu naquele pinhão roxo. Eita, aleluias. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12 que nós precisamos passar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente saiba qual é a boa, a agradável, perfeita de Deus. A boa e agradável vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Onde é que eu estou? Qual é o nível que eu estou? Qual é o nível de fé que eu estou trabalhando? Qual é o nível de fé que eu estou conectado com o Senhor? Será que Ele pode me usar? Ou será que vai ter que acontecer comigo como aconteceu com aquele profeta que Deus teve que falar com a jumenta? Porque eu ainda não queria estar dando ouvido ao Espírito. Sabe, queridos, nós precisamos. Graças a Deus, eu glorifico a Deus pelo Rema, pela escola de ministro. Sabe, queridos, livros e mais livros que tem ali no Verbo Shop, que são indicados para a gente ler. E quando eu pego um que eu começo a ler, sabe, a baba começa a cair, porque eu fico imaginando quanto tempo de vida aquele cidadão gastou com experiência, com leituras, e eu agora consigo, em 3 dias e 1 semana, desfrutar daquela maturidade dele. E por causa daquele conhecimento, da transformação do meu entendimento, através da palavra, através daquele conhecimento dos livros, eu agora estou adiantado na fé. Não precisaria ter passado por isso, por aquela experiência, onde ficou arraigado. Muitas das vezes fica preso em nós essa questão de querer pagar, fazer algo. Sabe, cada um de nós aqui tem a mesma liberdade de falar com Deus, como um presbítero, um pastor, um diácono. Sabe, não importa qual seja a patente, você tem a mesma liberdade. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo, porque é de lá que vem a salvação. E você tem toda a liberdade de chegar a Deus agora e fazer suas orações e suas petições. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus por essa liberdade que nós temos em Deus. Mas quantos anos da minha vida eu fiquei com aquele sentimento
de que eu tinha que depender de alguém. Uma vez eu estava ouvindo a ministração de Policarpo e ele falando que pastor Bud, ele chegou e queria que ele orasse pelo filho dele. Ele disse: eu não vou orar pelo seu filho não, rapaz. Toma vergonha, vai orar você. Você é o sacerdote da sua família. Olha que sacudida, queridos. Sacudindo você para que a sua fé seja acesa. Precisou da intercessão de alguém porque ele estava no momento fragilizado. E o pastor Bud foi lá e mostrou como é que funciona. Com Deus, queridos, a fé é simples. Não tem complicação, não. Não precisa de muita coisa, não, queridos. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Crê somente. Veio um monte de argumentos para aquele cidadão. Rapaz, não perturba mais o mestre, não. Já morreu, não tem mais jeito. Ele disse: não dá crédito. Crê somente. Só se baseia nisso. Crê somente. Amém? Abri aqui em Atos, no capítulo 10, para não ficar só nas minhas palavras. Aleluias. Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Sabe, querido, eu estou com esse desejo de querer incentivar você a ser ousado cada vez mais, a desafiar-se cada vez mais, porque quando Deus fala no teu coração, trabalha contra, muitas das vezes. Eu sei, queridos, que quando Deus fala no teu coração, faz isso, você fica ali, meu Deus. E eu quero te desafiar nessa noite, queridos, a ser ousado, desafiar-se. Aleluia. Capítulo 10, verso 1 diz assim, do 1 ao 6. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, chamou pelo nome, olha só, queridos. E este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou-lhe: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Rapaz, quanta especificidade, né? Sabe, queridos, aqui tinha um homem chamado Cornélio. Eu só quero te dizer, queridos, que fé e religião, com isso daqui, são diferentes. Era um homem temente a Deus. Era um homem que dava esmolas. De contínuo orava ao Senhor. Queridos, eu não sei quanto a você, mas a mim, um anjo ainda não apareceu. Sonhei, mas ainda não apareceu um anjo para falar comigo. Já vi minha esposa algumas vezes, meu anjo, mas o anjo do Senhor, nenhum anjo da parte dele, querubim, serafim, nenhum veio a mim. Cornélio não era nascido de novo, mas conseguiu despertar o olhar de Deus para ele. Sabe, Deus olhou para ele e disse: ele precisa saber de algumas coisas que ele não está sabendo. Ele precisa ter conhecimento de que para se chegar a mim,
não é fazendo coisas, não é pelo material. Eu preciso dar instruções a ele. E veio e encaminhou um endereço para ir lá e chamar Simão. E Simão iria trazer para ele umas mensagens. Uma missão importante, né? Pregar a palavra. A palavra poderosa, isso. Essa profeta. A importância de transmitir a palavra, de saber como fazer correto. Sabe, queridos, que a tradição, isso que eu passei na minha infância, acho que vocês estão indo comigo, acredito. Aquilo tudo que vocês, a cruz, andar de joelho, as penitências, eu tenho que fazer alguma coisa. Crer somente. É só isso, queridos, que a gente tem que fazer. É ler a palavra, é ver o que está escrito a teu respeito e crer somente, queridos. Não tem que estar se martirizando, não tem que estar fazendo, não tem que fazer um voto. Faça se você quiser, queridos, mas não é obrigado. Você não tem que pagar por algo a Deus, não. É teu. Cristo já resgatou tudo. A tua salvação, a tua saúde, a tua preservação, a tua cura já foi resgatado em Cristo. A palavra diz que o escrito que era contra nós foi pendurado no madeiro. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, queridos, não existe nada. Quando eu vejo que sabe, querido, quando eu vejo a palavra de Deus tão simples e a gente complicando tanto, que aqueles que amam a Deus conservam-se a si mesmo e o diabo não lhe toca. Rapaz, que palavra poderosa, queridos. Como é isso? Porque o diabo, ele não vai ficar quieto porque eu sou filho de Deus, né? Crê somente, porque você conserva a si mesmo e o diabo não te toca. Porque eu sou filho de Deus, porque eu sou santo, a minha vida é de santidade. O diabo não me toca. O diabo não toca nas minhas finanças. O diabo não toca na minha saúde. O diabo. Quem és tu, diabo? Debaixo dos meus pés, debaixo dos teus pés. Você precisa, queridos, entender o poder que está dentro de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo virão e farão morada dentro de você. Sabe, querido, você não é pouca coisa, não. Se veja desse jeito. Haja desse jeito. Sabe, queridos, para de baixar a cabeça, levanta esse nariz. Seja uma pessoa importante, porque você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, sociedade exclusiva de Deus. Sabe, queridos, está escrito na palavra que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Como o diabo vai me alcançar, queridos? Se estamos tão escondidos assim, se estamos tão guardados, é impossível, queridos. Mas se eu quiser agir apenas como Cornélio, pelas coisas materiais, querer fazer algo, não tem que ser assim. Não. É só se o irmão fulano, né? Dani fez uma oração numa casa uma vez e várias ficava lá, não, Dani, você tem que orar. Não, Dani, não, Dani, você tem que orar porque a tua oração é tão poderosa. A tua oração tem o mesmo poder, queridos. A tua oração tem a mesma unção. Sabe, queridos, não existe nada que você não possa alcançar em Deus. Não existe nada que possa te fazer mal, porque o diabo não te toca. Por que você está com medo do escuro? Por quê? Se debaixo das tuas asas você estará seguro, você não temerá o espanto noturno,
nem seta que voa de dia, e nem a mortandade que assola na escuridão. Queridos, é a palavra dentro de você que vai causar o efeito da tua ação. É a palavra dentro de você, viva, como uma espada de dois gumes saindo pela tua boca, que vai gerar em você reação. Sabe, queridos, quando você vê uma enfermidade, quando você sabe o que Deus pensa a respeito de saúde, você não fica parado. E é isso que eu quero eu quero te desafiar, começar a agir. Se quer duvidar, duvide desses pensamentos que querem te parar. Seja uma mão forte aqui no portal. Seja um braço direito, um braço esquerdo. Seja um corpo em movimento. Eu tenho certeza, queridos, que pastor Jantos, que Daniel precisa de você. E é muito difícil ter que primeiro te construir para depois ir trabalhar. Se construa na palavra de Deus. Se ponha à disposição. Venha e diga, ó, eu estou pronto, eu quero estar na frente da batalha. Eu quero fazer acontecer o que está escrito na palavra. Aonde é que a gente tem que visitar? Aonde é que a gente tem que orar? Onde é que eu estou na brecha ali, na intercessão? Eu não sei o que fazer ainda, pastor, mas eu estou aqui disponível. Diga aí, me dê a direção que eu vou para lá. É assim, queridos, que o corpo se movimenta. Oh, aleluias! Sabe o que aconteceu com Cornélio? Imediatamente ele chamou 2 servos. Manda ir buscar Simão. O endereço é esse aqui. O anjo me falou. Como é que você sabe? Rapaz, o anjo me disse, vá lá. E chega lá, os servos procurando. Antecipadamente, queridos, vem uma visão sobre Pedro. Aí Pedro, eu fico impressionado com isso, queridos. Cornélio não era aí relacionamento com Deus. Pedro tinha um relacionamento com Deus. Mas veja como a tradição, queridos, atrapalha o nosso desenvolver com o Senhor. Cornélio prontamente manda os servos lá. Enquanto que a visão que se manifesta a Pedro, e ele ouve uma voz que diz, Pedro, mata e come. Sabe o que é que ele responde para o Senhor? De modo nenhum, Senhor. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que se o Senhor dissesse, pula, Adriano, mesmo sem ver o fim do poço, eu pulava, queridos. Acredito que você pensa da mesma forma. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Não posso comer porque nunca comi coisa impura. E ele disse, não torne impuro aquilo que Deus santificou. Sabe, querido, sei que o Senhor estava tratando com Pedro justamente a respeito dessas tradições que estavam ali presas nele, para poder ele ir ser levado nessa viagem missionária. Enquanto Pedro estava relutante com o Senhor por conta das tradições, por conta dessa situação que ele tinha que fazer algo. Não, a lei diz que eu tenho que fazer assim. Eu só posso sentar aqui nesse quadrado. Eu não posso passar dessa linha. Era tudo milimetrado. Lá na casa de Cornélio, já estavam os familiares deles, a família, o vizinho, estava todo mundo ansioso, esperando. Vai chegar, eles vão chegar. Olha, demorou um dia. Aqui tal dia. E quando desce que tem o pessoal te chamando aí, Pedro chega lá e ele diz, vai com eles, não temem. Pedro pega as suas bagagens, faz essa viagem. Quando chega na casa de Cornélio, a tradição de novo, queridos. O material começa a falar mais alto. Rapaz, vocês sabem que nós que somos judeus, a gente não pode... Mas beleza, eu tive uma revelação aí, agora eu estou entendendo o que foi que aconteceu. Diz aí o que é que você quer. Cornélio fala. Ele diz, agora eu entendi. Ok, então eu vou anunciar Cristo a vocês. Enquanto Pedro falava, queridos. A fé é simples, queridos. A fé é simples. Sabe o que o eunuco disse a Filipe, quando foi anunciado? É
Assim mesmo. Tem água ali. O que é que me impede de ser batizado? Epa! A fé é simples. A fé pega o que o Senhor falou e age. A fé não fica criando argumentos, sabe, queridos? É tua obrigação impor a mão sobre os enfermos. A parte do Senhor é curar. Não fica criando. Não, é porque vai ver que não foi a vontade de Deus. É a vontade de Deus, querido. É a vontade de Deus. Assim como você impor as mãos, é a vontade dele curar. A fé é simples, querido. Vai e faz. Falou no teu coração, vai ao encontro. Se não me engano, foi pastor Edilson de Lira. Se não me engano, foi ele. Disse que chegou em casa e disse: rapaz, levanta, pega o ônibus. Aí ele disse: o que é isso? Aí vai, pega o ônibus, desce a rua, vai em tal lugar, vai não sei aonde, dobra aí, esquina, tal, pronto, nessa casa aí. Bate aí e fala com ela. E aí, uma senhora que estava lá disse: diga. Ele disse: rapaz, eu não sei o que é não, mas o Senhor mandou eu vir aqui. Ela disse: pois entre, meu filho. Faz 2 dias que eu estou orando aqui para o Senhor mandar alguém aqui para resolver um problema. Sabe, queridos, a fé é simples. Você ouve a instrução do Senhor e você vai. Você obedece. Você não fica com argumento. A gente não pode estar se misturando, não. Não se misture com o pecado, querido. Mas o pecador precisa de você. O pecador precisa que você chegue perto dele e anuncie Cristo a ele. Se você começar a crer: não, mas eu sou evangélico e ele não é. Eu sou salvo e ele não é. Eu não estou falando para você comungar das coisas que o Senhor não aprova. Eu estou falando dele. Ele precisa de salvação. Ele precisa de libertação. Ele precisa de cura. Sabe o que é as boas novas? Tudo isso, querido, que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele precisa. Simplesmente aceita a comissão que você tem. Essa responsabilidade do ID. Vai e faz, querido. Pedro ainda estava falando, querido, e o Espírito do Senhor caiu sobre aqueles e eles falavam em línguas. Foi um mover tão grande que quando Pedro voltou para Jerusalém, ele disse: rapaz, o que eu podia fazer? Tradição, queridos. Tradição querendo falar mais alto. Ele disse: rapaz, a gente vai ter que aceitar. Como eu podia negar a palavra a ele, se o Senhor não negou o Espírito? Aleluias. Mas a gente precisa, queridos, nos encher de conhecimento, ler as Escrituras, estar carregado delas, porque o dia mal vem, queridos. A palavra de Deus diz que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus. Tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Resistir o dia mal. Sabe, queridos, não é porque você é filho de Deus que o inimigo vai ficar quieto, não. Ele vai querer te afrontar. Ah, você está dizendo que tem autoridade? Quero ver agora. E aí você mostra a tua autoridade. Ah, você está dizendo que é curado? Quero ver agora. E aí você mostra onde está a tua cura. Não negue. Mostre quem você é. Há uma diferença, queridos. Eu vi 2 pessoas comentando em ocasiões diferentes. E é aí onde você vê a diferença daquele que está preso para aquele que já está livre. E um disse: o meu filho, como todo mundo sabe, é isso. E a gente fica triste. Outra ocasião, eu vi um dizendo, com o mesmo diagnóstico, viu, querido? O meu filho foi diagnosticado disso. Sabe que tem um poder diferente só na forma de você enxergar. Quando você diz que o seu filho é diferente de você dizer de que ele foi diagnosticado por alguém. Existe algo superior. Existe uma verdade, sim, queridos, na medicina. Não estou desfazendo dela.
há uma verdade. Isso se chama verdade natural. Porque enquanto você não tiver um nível de fé, queridos, o suficiente na palavra de Deus, eles estão lá para te ajudar. Mas existe uma verdade sobrenatural, queridos. Sabe, aí eu passei por um momento uma vez, minha esposa, eu achei fantástico o que ela disse. Para a médica, ela disse: amém, doutora. Eu acredito no que você está falando. Mas o meu Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou do que eu penso. E a médica disse: poxa, amém, vá com a sua fé. Sabe, queridos, aquilo que ela falou era verdade, mas aquilo que a minha esposa jogou como uma espada afiada no mundo espiritual era uma verdade muito mais superior. E agora fica a nosso critério, querido, a simplicidade de querer pedir ou pensar. O que é que nós vamos pedir diante deste diagnóstico? Quantas vezes eu passei no sótão lá de casa chorando, querendo me localizar ainda em Deus. Porque quando o dia mau chega, querido, se você não tiver um históricozinho junto ali com o Senhor, fica difícil para você, queridos. Eu quero te incentivar que você exercite a sua fé. Eu sei que pelo ouvir, queridos, a fé permanece pelo meditar, mas ela vai aumentar pelo praticar. É à medida que você exercita a sua fé, é igual uma academia. Quando você vai e exercita teus músculos, ele cresce. Quando você começar a exercitar a tua fé, queridos, ela vai aumentar. Já imaginou o que aconteceria com Daniel, queridos? Se os reis jogassem Daniel lá para os leões e ele disse: agora eu vou começar a minha vida de oração? Não, queridos. Todos os dias Daniel se virava para Jerusalém e a palavra de Deus diz que ele orava ao Senhor. Tinha um horário certo com o Senhor, tinha um exercício ali de fé com o Senhor, sabendo que Deus iria livrá-lo de qualquer coisa que fosse necessária. E eu vou te falar, viu, queridos? A situação de Daniel lá, para muitos, era a situação para estar chorando, viu? Porque a nação dele foi derrotada. Ele foi levado como escravo, foi tornado eunuco, foi trabalhar numa nação estrangeira e tinha que ser fiel a eles, a ponto de que eles eram sozinhos no meio de um monte de idólatras, que para adorar o Senhor tinha que entrar no seu quarto, trancar a sua porta e fazer as suas orações em secreto. Não sabia aquela nação que essa é a receita mais gostosa e mais favorável na vida do crente. Entra no teu quarto e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Eita! Oh! Aleluias! E aí, queridos, eu comecei a me lembrar desses momentos que a gente tem coisas lá em casa. De uma oração por uma dor de cabeça, uma oração por febre. E quantas vezes o Senhor se fez presente. Eu me lembro de uma vez que a gente chegou lá na casa da minha sogra, estava o sobrinho dela doente, acamado. Sabe, queridos, eu só me compadeci dele e dei um abraço nele. E em poucos minutos o moleque estava pinotando, fazendo tudo quanto era arte dentro de casa. Somente pela compaixão do Senhor. Sabe, queridos, a fé é simples. Não complica ela, não. Lê a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do teu entendimento. Começa a retirar tudo isso que é ruim, que te atrapalha, que traz peso na tua caminhada. E começa a se mover no sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Rodrigo,
penso nas coisas que são de cima. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vê o enfermo, a gente pensa, como é lá no céu? Pensa nas coisas que são de cima. Quando a escassez chega, como é lá no céu? Tem falta? Sabe, queridos, pensar nas coisas que são de cima. Sabe, na oração de Cristo ele disse: seja feito aqui na terra como é no céu. É esse o diferencial que a gente tem que estar visualizando, queridos. É olhar o cenário e fazer o comparativo, se é assim lá no céu. Se no mundo que eu fui transportado, se é para ser assim. E começar a se indignar. Peraí, tem alguma coisa errada. Já teve momentos na minha vida, queridos, que a saúde chegou porque eu olhava aquelas sintomas e eu dizia: não é assim no reino de Deus. Está errado. Eu não fui orar pela doença. Eu não fui fazer campanha. Eu não fui fazer promessa. Eu não fui fazer voto. Eu só imaginei como é no céu. Não, no reino de Deus não é assim, não tem. E assim se comportou o meu corpo. Sabe, queridos, foi assim na vida de Daniel. Quando disseram: ei, ele quebrou. Sabe, queridos, jogaram Daniel na cova dos leões. Mas ele não tinha cheiro de carne, querido. Ele tinha cheiro de espírito. A ponto que quando foi o inverso, de que jogaram aqueles acusadores, a palavra de Deus diz que nem chegaram ao solo e os leões os estraçalharam. A diferença, queridos, entre o crente e aquele que não é crente é quando chega o dia mau. Você está com o capacete da salvação? Você já vestiu a couraça da justiça? A espada do Espírito está com você? Você está com os pés calçados na preparação do Evangelho? E aí, queridos, cada vez mais se fortalecendo, você está pronto para a batalha. Houve batalhas de Israel, querido, que o povo de Israel nem sequer se moveu direito. Quando chegou lá, estava todo mundo morto. Deus é quem batalha por ti, querido. Por que temer? Oh, glória a Deus, cara. Queridos, olha, eu fico empolgado demais. Eu fico empolgado a ponto, eu já me transformei até no caçador de doenças. Eu ficava assim. Minha esposa é que dá uns freios em mim às vezes. Filho, querido, não é assim, tenha calma. Um pouco aí de... Não seja intransigente. Mas eu fico empolgado demais. Sabe por quê, queridos? Porque se não houver sinais, a palavra diz que não crerão. A manifestação tem que estar visível, queridos. Tem que estar nua e patente, a ponto de ele chegar e dizer: vem cá, falar, vamos lá em casa. Reconhecer que você é o elo entre ele e Deus. Fazer igual Cornélio. Veio um e trouxe Deus para ele. Sem fazer nada de material. Apenas pelo conhecimento. É por isso, queridos, que esse ministério incentiva tanto você a ler. Você a buscar. Você a se consagrar. Você a estudar. Você a se juntar com pessoas que têm o que te oferecer espiritualmente falando, querido. Glória a Deus por isso. Aleluia. Abra aí em Hebreus capítulo 12. Hebreus 11, queridos, fala sobre a fé. E ela diz que ela é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas espera.
Mas Hebreus capítulo 12 diz algo interessante. Verso 1 e verso 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual em toda alegria, em troca da alegria que, meu Deus, vou aqui pro outro que dá zoom que é melhor. Começa a trocar esse óculos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Percebe que tem algo que nós temos que fazer? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos rodeia. Algo nós precisamos fazer. Há coisas que não é pecado, queridos. Não é pecado. É apenas um embaraço que vai te atrasar, que vai retardar o teu amadurecimento em Cristo. Mas a palavra de Deus diz que esse embaraço você precisa deixar para trás. Isso está te assediando a ponto de impedir o teu crescimento, de impedir a tua maturidade. Vamos falar de um embaraço. Preguiça é um embaraço. Preguiça é um embaraço, né? O cara que tem preguiça de orar, queridos. A pessoa tem preguiça de buscar aos... Eu me lembro de um testemunho, ou é um testemunho, o pastor dizendo que 3 da manhã o telefone tocou. Queridos, 3 horas da manhã o telefone toca na tua casa. Eu não sei lá, mas lá em casa a gente fica logo apreensivo. Aconteceu alguma coisa. E 3 horas da manhã geralmente não é boa, né? E o pastor pegou o telefone e a irmã disse: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu disse: minha irmã, pode falar, o que foi que aconteceu? Eu disse: não, pastor, é porque eu tive um sonho agora, pô. Aí eu acordei com esse sonho e eu queria contar para o senhor me dar essa revelação. Misericórdia, queridos. Que preguiça é essa de orar ao Senhor? Eita, queridos. O pastor disse: irmã, você sabe que horas são? Como é que você faz um negócio desse comigo? Você acha que eu não preciso dormir, não? Tenha vergonha, irmão. Vá orar ao Senhor, vá pedir orientação a Ele. Usar pessoas como moleque, embaraço. Deus quer te desenvolver. Deus quer te fazer crescer, quer te dar maturidade. Ele quer que você tenha esse conhecimento, essa intimidade com Ele, a ponto de que quando os leões chegarem, você já tem um histórico com o Senhor. Você já tem momentos com Ele para que você possa dizer: assim está escrito, como Jesus fez no deserto. Não, Satanás, assim está escrito. Eu sou saudável, eu tenho saúde divina. Não, Satanás, eu não tenho medo, porque eu não tenho medo. Apaga a luz e vai dormir, queridos. Fica em paz. Eita, glória a Deus. Houve um tempo em que o jovem rico se aproximou do Senhor e disse assim: Senhor,
Bom mestre. Olha para a Jula assim. Bom mestre. Que bem eu hei de fazer para conseguir vida eterna. Tradição, queridos. Agarrado ao que eu posso fazer. Sabe, queridos? A salvação vem de Deus. É dada mediante a fé. Não há nada que ninguém possa fazer. Isso é dom de Deus, é um presente. E ele, sabe o que foi que Jesus disse? Honra teu pai e tua mãe. E falou de toda a lei que ele devia cumprir. E o rapaz disse, isso aí pra mim é fichinha. Isso eu já faço desde criança. Manda uma mais pesada aí, que essa aí eu já... Ele disse, se você quer ser bom então, vende tudo que tens. Não é algo que você quer fazer? E ele percebeu que ele não podia fazer mais. Ele só precisava crer. Somente crer. Sabe, queridos, muitas das vezes a gente passa por situações na nossa vida e o Senhor quer nos alcançar, mas a gente fica complicando a situação, criando métodos. Faz tanto tempo que eu não oro em línguas. Crê somente. Abre a tua boca. A Bíblia diz que Deus o encherá. Mas você quer sentir alguma coisa? Você quer sentir o arrepio? Aquele sentimento de não sei quanto atrás? Crê somente. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero me sentir assim liberto. Crê somente. A fé é simples, querido. Não precisa você estar querendo comprar o reino espiritual. Cria uma comunhão com o Senhor. Cria uma intimidade com Ele. Vai chegar dias na nossa vida, na minha e na sua, que você vai precisar demonstrar o que Deus te deu, o que você estava apto para receber. E se você não tinha essa comunhão, não tinha essa intimidade, você vai depender agora do natural. E se o natural não for suficiente? E se quando o dia mal chegar, o natural não conseguir te suprir, e você quiser resgatar todo esse atraso espiritual, querido, talvez não dê tempo. Uma senhora uma vez chegou para o pastor Bud, para ele unir fé com ela e ela ser curada. Ele disse, querida, a doença chegou primeiro em você. Se você não tem fé para ser curada, procure os médicos. Exercitar a tua fé. Buscar no Senhor. E isso é tão fácil, queridos. Como o pastor Janderson falou aqui, que vai chegar o dia em que os justos vão ser separados dos injustos. Uns para a salvação e alegria eterna e outros para desprezo. Onde você quer estar? Onde você vai querer estar alocado? Tão simples. Eu aceito o Senhor. Eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. É só crer. Se você está aqui e você tem esse desejo de desfrutar de uma salvação tão grande, onde a tua saúde está preservada no Senhor, onde a tua cura está preservada nele, onde a tua segurança está, de modo que o diabo não te toca, levanta a tua mão, vem fazer parte do povo de Deus, vem ser filho do Senhor, vem alguém que queira aceitar Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Se você está aqui e você é essa pessoa,
Talvez você seja uma pessoa que esteja afastada do Senhor e você quer, o teu coração arde por aquela comunhão de estar conectado com o Senhor o tempo todo. E por causa de uma falha, de um erro na estrada, você se afastou do Senhor e você queira voltar. Alguém? Talvez você esteja com vergonha e não queira se manifestar, mas eu te digo, não deixa passar de hoje. Chega na tua casa, dobra o teu joelho e fala com o Senhor. Senhor, eu aceito você como Senhor da minha vida. Jesus, se torne Senhor da minha vida. Eu quero fazer parte. E depois manifeste publicamente. Chega aqui para o pastor Jânio, pastor Jânio. Eu não levantei a mão, mas em casa eu me voltei para o Senhor. E o Senhor te recebe nos braços dele do mesmo jeito. Amém, queridos? Gera expectativa do mundo espiritual. Pensa nas coisas que são de cima. Talvez você esteja aqui e você esteja passando por um momento de enfermidade. E como o pastor Janso falou, tem uma unção tão tangível aqui. Se você quiser receber uma oração por cura, se você quiser ser liberto nesse momento, se você quiser que o Senhor manifeste no teu corpo físico como é no céu, se levante, venha aqui, venha desfrutar dessa saúde divina. Você sabia que ela te pertence? Sabe, queridos, lá em Gálatas fala que enquanto o filho não é conhecedor das coisas que tem, ele não é diferente do escravo. Que palavra forte, queridos. Enquanto o filho não é conhecedor das coisas que tem, ele não é diferente do escravo, mesmo sendo dono de tudo. Quero te incentivar, queridos, não deixa passar a oportunidade na tua vida. Se você precisa de ajuda, busca ela. Amém? Eu queria dar a palavra para ti. Como é teu nome? Isaac. Sabe, Isaac, há muito tempo tem surgido um desejo de passar para você algo do Senhor. O Senhor tem falado que quanto mais você se dedicar ao louvor, a essa unção que vem do trono, mais Ele vai derramando o cântaro. Um percentual da unção de Josué Laboriel vai sendo derramado em você. Cada vez mais que você entrega a tua vida ao Senhor, que você levanta essa seriedade que você tem, que você vai aumentando essa proximidade com Deus, Ele vai virando mais o cântaro. E mais te vai sendo acrescentado essa unção, a mesma de Josué Laboriel. E você vai ser aperfeiçoado cada vez mais no louvor, não só no instrumento, mas na unção. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de Isaac, Pai. Assim como Cornélio, ele chamou a tua atenção, Pai. Obrigado, Pai, por esta unção, por este cântaro sendo derramado sobre ele, Pai. Eu serei testemunha de tudo isso que vai acontecer com ele. Unção, curas acontecendo, espíritos malignos sendo expulsos, saindo de perto por causa da unção no louvor, por causa do dedilhar dele, por causa do instrumento que ele vai botar a mão, Pai. Obrigado, Pai, porque Isaac
vai crescer cada vez mais e mais em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado pelo carinho que você, por tanto amor que você tem demonstrado a todos, a mim e aos que chegam aqui, aos de fora e aos de dentro. Amém, pastor? Muito obrigado. Aleluia.